Alô pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do professor Carlos Kadosh. Hoje eu vou estar falando sobre dois temas maravilhosos e que chama a atenção da maioria das pessoas. Só não desperta para o assunto se estiver morto, que é sobre sexo e dinheiro. Duas energias poderosíssimas que temos à nossa disposição, só que poucos sabem fazer o uso de uma. Imagine das duas energias, é quase impossível, né? Bom, mas é possível, é possível sim. Há aqueles que pensam e que possuem uma inteligência acima da média e que procuram ler, estudar e compreender essas forças. Bom, o sexo, diga de passagem, é a energia mais poderosa a qual dispomos. Porém, é importante saber canalizá-la. Já falei isso em outros vídeos. Porém, aqui eu vou fazer a conexão com o dinheiro, que é uma outra energia muito poderosa. Não é à toa que a nota de dólar tem o olho de Deus, tem o símbolo maçônico. Então, para vocês terem uma dimensão da importância do dinheiro na vida espiritual. Alguns cabalistas até dizem que dinheiro é um dos apelidos de Deus. Segundo a Kabbalah, Deus tem 72 nomes. E um dos nomes é dinheiro, é a sobrevivência material. Bom, como conectar essas duas forças? Todos os grandes gênios relacionados à criação, tanto artística quanto material, segundo Napoleão Hill, faziam o bom uso da energia sexual, sabiam como canalizá-la, como mantê-la e até mesmo como multiplicar no ato sexual. Aí é que estava um dos segredos do sucesso. Porém, é importante para você conectar, ter essas ideias, ter esse insight, essa conexão acima da média, você tem que administrar a prática sexual puramente instintiva, que só deseja o prazer na genitália, ou também o poder da procriação. Então, se você só tem um sexo puramente instintivo, obviamente que você não vai conseguir fazer esse elan. Se você começa a conectar esse sexo bem trabalhado, bem desenvolvido, com as suas ideias, com os seus objetivos, com as suas leituras, com os seus estudos, você passa a conectar, você passa a ter insights que vão além do comum. Porque o grande segredo é saber aquilo que ninguém mais sabe. Porque as pessoas estão cansadas de passar segredos de sucesso, segredos de prosperidade, e as pessoas não entendem. Na empolgação, compram gato por lebre. É importante fazer essa conexão de uma maneira sutil, de uma maneira inteligente. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Onassis, que foi um bilionário, se destacou ali em 50, 60 e 70, casou com a Jacqueline Kennedy, enfim, era um grande empresário. E, por exemplo, ele tinha o hábito de estimular o plexo solar, massagear as costas. Por quê? Porque o plexo solar, para quem entende de chakras, está relacionado ao dinheiro, à prosperidade, à sobrevivência material, à conquista material. Então ele estimulava quando ele podia, quanto mais estímulo, maior era o empenho, maior era a força, maior era a coragem, porque a pessoa precisa ter coragem de estimular essa energia e saber canalizá-la. Porque senão você estimula e não tem objetivos, você vai fazer o quê? Vai cair na promiscuidade, prostituição, álcool, drogas. Então você tem que saber estimular e canalizar para a área certa. Consegue entender? É isso que é importante você nesse momento refletir. Então, líderes também religiosos que também falam sobre essa força, de como canalizar. Lubavitch foi um rabino do século XX que ele teve palestras que ele simplesmente falava sobre essa força, a energia mais poderosa, e que nós tínhamos, por questões questões divinas, saber usá-la da maneira correta, exatamente, utilizá-la da maneira
correta, entendendo essa força sutil. Entre outros, por exemplo, Napoleão Hill cita Ford, cita Rockefeller. Napoleão Hill foi parceiro de Clement Stone, foi um magnata americano que soube explicar a importância de organizar as ideias através dessa força, dessa energia. E ele não organizava só ideias, ele organizava um batalhão de colaboradores e funcionários. Para isso tinha que ter muita disposição. Ele escreveu junto com Napoleão Hill, quem convence, enriquece. Então, para convencer, a pessoa tem que ter um alto poder carismático, porque pela força a maioria dos líderes convencem, pelo medo também. Agora, pelo carisma, poucos convencem. Consegue entender? E esse carisma está relacionado à energia sexual. Consegue? Olha que sacada, gente. Vocês devem me agradecer por muito e muito tempo sobre essa observação que eu fiz. Então, essa e outra dica, conexões com seus objetivos, eu já falei também. Leitura que conecte com o seu talento, com a sua proeficiência. Não existem planos fáceis. Conexão sutil da sexualidade, com o seu trabalho, com a sua proeficiência, com o seu talento e leituras. Leituras é indispensável. As pessoas estão esquecendo os livros, esquecendo de se conectar com grandes homens da humanidade, filósofos, psicólogos, industriais, banqueiros, grandes homens que te dão ideia gratuitamente. E você está deixando de ler. Então, se você quer entender de bolsa, você tem que ler George Soros, a biografia. Se você quer entender de bancos, você tem que ler Rothschild, a biografia ou a história do Rothschild. Por exemplo, o Amador Aguiar, que fundou o Bradesco, ele foi um feroz leitor da história de Rothschild. Ele queria entender como que os Rothschilds desenvolveram um sistema bancário tão eficiente, tão lucrativo no continente europeu. Amador Aguiar. Para vocês terem uma ideia da importância da pessoa canalizar o objetivo e entender a sua área e ao mesmo tempo fazer essa conexão com a sexualidade. Consegue entender? Então, é importante você ler, conectar essa energia sutil e colocar em prática também, porque não há planos fáceis, você precisa ter ações. E não há energia mais motora do que a energia sexual para você agir, para você desempenhar o que tem que desempenhar. E é assim que funciona. Haja, pense e canalize a sua energia sexual da melhor maneira possível. Henry Buffett, né, o mega investidor. Você tem que ler Henry Buffett para saber entender de bolsa de valores. Só que ao mesmo tempo fazer essa conexão com essa energia sutil. Então é importante você criar um baluarte. Não é um elemento, são baluartes que você tem que conectar. Essas conexões que é importante você fazer. Aumentando também o poder psicofísico através do sexo, você consegue, vamos dizer assim, ter uma antevisão do que pode vir, por exemplo, a ser o mercado de imóveis, o mercado da bolsa, o mercado de agronegócios. É essa sutil energia que faz com que você conecte com os seus objetivos. E essa força é a força que você alimenta através de uma boa sexualidade. E outra dica, a razão é o caminho para a expansão da consciência e depois de um período para o desdobramento do que você pensou. E essa razão, ela pode ser desenvolvida no momento do ato sexual, porque no momento do ato sexual você está numa energia muito potente, numa energia muito poderosa, e é ali que você tem que pensar com a sua amada, com a sua namorada, pensar algo positivo, algo promissor, algo enriquecedor, algo que transcende o instinto. Porque imagina essa energia trabalhando para você
24 horas. Imagine você potencializando essa energia através de um sexo bem feito. Tudo aquilo que você alimenta cresce. Então é uma conduta que pode te conectar com objetivos diversos. Consegue entender? Então o sexo e dinheiro estão relacionados, sim. Se você souber relacionar de uma maneira bem inteligente, como muitos homens fizeram, você vai se destacar, pode acreditar, porque sexo é algo, uma bênção que Deus colocou em nossas vidas, e dinheiro também deve ser uma bênção e não motivo de atrito, preocupação, entre outros. A questão é saber conectar essas duas energias. Espero ter correspondido com o tema e façam perguntas, que como é um tema muito amplo, volto a repetir, exige que você estude mais. Consegue entender? Obrigado a todos e uma boa semana a todos. Aproveitem o carnaval para colocar as leituras em dia. Obrigado a todos, até breve.